Então, por isso que a complexidade é interessante, porque ela, na verdade, ela traz de volta uma ideia que existia lá desde os filósofos gregos, né? Que desde, por exemplo, até chegar no Isaac Newton, você não estudava física, você não estudava matemática, você não estudava química, você estudava filosofia natural. Em filosofia natural você tem várias áreas integradas. Então você estuda todo o conhecimento. Tá? Esse era o objetivo. Essa contradição, ao mesmo tempo que você não domina toda a área do conhecimento de onde você pesquisa, essa necessidade de você conhecer o que outras áreas transversais à sua pesquisam é extremamente importante. Sim. E aí, quando a gente fala de fazer esse paralelo, né, com a universidade e com as empresas buscam inovação. Vamos falar de empresa tradicional. Busca inovação, mas ao mesmo tempo não diversifica as áreas de conhecimento, né? E a universidade, pelo que eu tenho visto nos últimos tempos, a universidade está muito à frente disso. Apesar do time entre universidade e mercado, ele ser um pouco diferente. Tem umas questões por trás que é o medo que o pessoal tem daquela superinteligência. Porque a superinteligência ela pode vir como um comportamento emergente também. Então a gente não sabe o que vai acontecer. Tá? Então, assim, quando a gente olha essas tecnologias de IA novas, por trás dessas tecnologias está toda a parte de complexidade. Ao mesmo tempo, também está aí o grande quê, né, para se investigar, para se pesquisar, para se fomentar, né, na busca da inteligência artificial geral, né? Exatamente. Essa questão de incluir esse passo dentro dos modelos. Basicamente, o que seria um aprendizado? O que seria o aprendizado de máquina? Seria você simplesmente otimizar uma função de custo. Certo? Você vai minimizar aquela função e para isso você vai fazer com que aquela rede se adapte. Certo? Mas a gente sabe que não é assim que funciona o nosso cérebro. O nosso cérebro ele aprende por interação, né? Então seria um aprendizado por reforço, mas também é diferente do aprendizado de reforço que existe. Então, no fundo, o que a gente está fazendo é criando um outro tipo de inteligência que está muito diferente do nosso, porque o nosso é uma inteligência evolutiva, né? A gente vai evoluindo ao longo do tempo. Essas próprias técnicas de explicabilidade que a gente vê, técnica de associação, né? As variáveis que estão mais impactando na tomada de decisão do modelo, tem que fazer uma análise com muito cuidado, porque não é uma causalidade ali. Porém, ao mesmo tempo, essas técnicas de causalidade, elas têm evoluído bastante, né? Eu acho que, na verdade, para a gente ter um avanço que a gente gostaria, na verdade, a gente vai ter que desenvolver novas formas de energia. Isso seria a parte fundamental. No episódio de hoje, o Tecnocast recebe o professor Dr. Francisco Rodrigues, referência internacional em sistemas complexos e ciências de dados. Ele é pesquisador e docente no Instituto de Matemática e Computação da USP e um dos cientistas brasileiros mais citados no mundo. Ao longo da nossa conversa, vocês vão perceber que exploramos como os princípios da complexidade ajudam a compreender fenômenos biológicos, sociais
e até tecnológicos, e como esses conhecimentos podem redefinir a forma como pensamos a inteligência artificial. Com a carreira marcada pela interdisciplinaridade, o professor Francisco mostra que entender a inteligência natural ou artificial passa, antes de tudo, por compreender os sistemas que a sustentam. Bem, pessoal, sejam bem-vindos a mais um TecnoCast. Gibran, Davi já são de casa, estão aqui acompanhando a gente em todos os episódios. E hoje nós temos como convidado especial o professor Francisco Rodrigues. Seja muito bem-vindo, é um prazer que você tenha topado o nosso convite. E para a gente iniciar esse bate-papo, por favor, se apresente, conte um pouquinho da sua trajetória acadêmica, profissional, para que a gente se conheça um pouco mais. Não, perfeito. Bom, meu nome é Francisco Rodrigues, eu sou professor aqui da USP em São Carlos. Então, assim, minha carreira acadêmica começou com a graduação, né, que eu fiz física, mas eu fiz uma física mais voltada para a computação, então é chamado física computacional. Então, basicamente, é um curso de física, mas a gente tem também as disciplinas de computação, né? Então a gente tem um foco bastante em computação. Aí, depois do mestrado, eu fiz um mestrado em computação paralela, então foi bem voltado para a computação, mas computação numérica paralela. E depois do doutorado, eu entrei nessa área de sistemas complexos, que eu trabalho até hoje, né? Então, basicamente, essa área a gente analisa sistemas que possam ser representados no computador. Então, a ideia é qualquer ideia é a gente modelar, tentar predizer, por exemplo, epidemias, tentar fazer diagnóstico de doenças, tentar entender como é que a economia funciona, como é que o clima funciona. Então, são problemas, assim, bastante importantes para a humanidade e nosso objetivo é tentar entender melhor esses problemas, né? Aí eu estou no Instituto de Ciências Matemáticas de Computação desde 2010, então já faz mais de 15 anos que eu estou lá. E em 2018 eu fui professor na Universidade de Warwick, na Inglaterra, e desde então eu venho liderando esse grupo de sistemas complexos, né? Então a gente já formou mais de uma centena de alunos, e a ideia é tentar aprofundar essa área cada vez mais, né? Porque na verdade essa área ela vai permitir com que a gente estude os grandes problemas da humanidade. Muito legal, Francisco. Queria te agradecer também pela presença, tá? E vai ser bem interessante essa conversa. Então, já que você chegou aí no seu dia de hoje, né, nessa parte de sistemas complexos, passa uma visão para o pessoal que ainda nunca teve contato com sistemas complexos, né, uma visão histórica geral. O que seria um sistema complexo? Bom, um caso típico de sistemas complexos, você pode imaginar, é como se fosse um formigueiro, certo? Você tem as formigas. As formigas, elas têm uma função muito simples, né? Então, simplesmente, elas buscam comida, deixam aquele rastro de feromônio, e quando ela encontra o alimento, elas voltam seguindo aquele rastro de feromônio, e ela consegue, então, estabelecer um caminho do formigueiro até o alimento, né? E aí, se você olha o formigueiro, você vai ver que você vai ter algumas formigas que são mais especializadas. Então, você vai ter as cortadeiras, você vai ter aquelas que defendem o ninho, né? Você vai ter a formiga rainha. Então, vejam que elas têm funções muito simples, mas quando elas interagem, elas acabam interagindo e executando algumas tarefas, você tem uma emergência, que a gente chama esse fenômeno chamado de fenômeno de emergência, e essa emergência faz com que surja um sistema altamente complexo. Então, se você olhar um formigueiro, ele vai ter um conjunto de canais, de forma que o CO2 saia e entre oxigênio. Você vai ter uma região onde os ninhos são coletados, porque na verdade, quando ela leva alimento para o formigueiro, na verdade ela não se alimenta daquilo, né? Ela leva o alimento para criar um fungo, e esse fungo serve de alimento para as formigas. Então você vai ter um local onde ela cria esse alimento, vai ter um cemitério, então vai ter como se fosse uma cidade mesmo, tá? E aí você fala, tá, mas quem que é o controle, quem está organizando tudo aquilo? Aí o pessoal acha que é a formiga rainha, né? Mas não, esse é o chamado mito da formiga rainha, porque a formiga rainha, no fundo, ela vai ter um sistema neurológico mais simples do que uma formiga cortadeira, por exemplo, porque a formiga cortadeira precisa de muito mais interação com o ambiente do que uma formiga rainha. Então, no fundo, não tem um controle central. Então, esses elementos eles vão interagir, e a interação desses elementos vai levar, então, ao fenômeno de emergência. Então, o formigueiro é um caso típico, mas não é só formigueiro. Se você pega o seu cérebro, por exemplo, a gente vai ter os neurônios, esses neurônios estão conectados por sinapse, e essas interações entre os neurônios vai levar ao surgimento da memória, da consciência, e de todas as propriedades cognitivas. Na sociedade, a gente tem pessoas conectadas através de laços sociais. Então, você tem pessoas conectadas por laço de trabalho, laço de amizade, e na sociedade a gente tem a emergência da cultura, do conhecimento, a emergência de toda a nossa história, né? Então, a gente tem esses sistemas complexos nas mais diversas partes. Então, vai desde a internet, onde tem os roteadores que estão conectados,
você tem as cadeias alimentares, tem as espécies conectadas, né? Então, como é que uma cadeia, como é que um ecossistema funciona? Ele funciona de acordo com a interação das espécies, né? Então, assim, todos os sistemas que você tem partes conectadas, onde as interações levam a um fenômeno chamado de emergência, é chamado sistema complexo. Francisco, obrigado aí pela Obrigado. disponibilidade para participar aqui com a gente. Professor, falando um pouquinho de sistemas complexos, né, na engenharia, de forma geral, que é a minha formação, a formação também do Gibran de graduação, né, a gente vê alguns erros sendo cometidos na simplificação dos sistemas complexos, né? Gostaria que o senhor pudesse falar um pouquinho para a gente desses erros que geralmente a gente vê no dia a dia, dessa simplificação. O que leva a isso? Esse é um problema que a gente tem, né? Porque quando você olha lá a filosofia desde o Guilherme de Ockham, ele fala assim que o modelo tem que ser o mais simples possível, mas você nunca tem que ser o mais simples, né? Certo? E o pessoal acaba, às vezes, simplificando mais do que deveria. Então, eles acabam simplificando porque, na verdade, às vezes é o que você permite com que você estude matematicamente um sistema. Então, se o sistema for com muitos detalhes, matematicamente ele fica difícil de ser resolvido, né? Então o pessoal simplifica muito, e isso tem implicações importantes. Então, por exemplo, um caso típico aconteceu, por exemplo, na London Bridge, uma ponte que tem em Londres, foi inaugurada por volta do ano 2000, e nessa ponte aconteceu, eles fizeram uma ponte, e eles usaram essa simplificação e não verificaram, por exemplo, que quando as pessoas passavam pela ponte, o que ia acontecer? Eles não notaram que a ponte poderia sincronizar, ou seja, fazer com que o movimento fosse síncrono. E aí as pessoas, na inauguração, então a ponte ficou cheia de gente, né, as pessoas começaram a andar, a ponte sincronizou e, por sorte, não aconteceu nenhum incidente. Mas as pessoas não conseguiam, por exemplo, caminhar do jeito que elas queriam. Elas caminhavam de maneira síncrona, né? Elas não conseguiam controlar o passo. Aí que tiveram que fazer? Fecharam a ponte, ela ficou fechada por alguns anos até eles conseguirem corrigir o problema. Mas não é só aí que ocorre, né? Por exemplo, se você olha o sistema de transmissão de energia elétrica do Brasil, por exemplo, de alguns países, você tem um sistema que ele transmite a energia elétrica, mas ele não tem, às vezes, um sistema tolerante a falhas, né? Então, por isso que acaba correndo blackouts. Então se por exemplo, se uma estação de energia elétrica é sobrecarregada, ela tem que distribuir aquela carga que ela recebe, e nessa distribuição ela vai fazer com que outras sejam sobrecarregadas e leva uma sequência de falhas que levam blackout. Então acontece, então a gente vê que alguns sistemas eles acabam sendo simplificados por essa questão matemática, mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Então, por exemplo, um outro caso também é os modelos epidêmicos, né? Então, por exemplo, quando começou a epidemia de Covid, as pessoas tinham um modelo que assumia que todo mundo está conectado com todo mundo. E isso é totalmente irreal, né? Então, não tem como eu falar que todas as pessoas do Brasil têm acesso a qualquer outra pessoa. Não. Então, é um sistema altamente heterogêneo. Então, você vai ter algumas pessoas que são muito conectadas, sendo que a maioria delas são pouco conectadas, que é o que a gente olha, por exemplo, numa rede social. Então, você pega, por exemplo, o Twitter. Você vai ter algumas poucas pessoas que vão ter 1 milhão de seguidores ou mais, e a maioria, que são os meros mortais que nem a gente, vai ter lá algumas dezenas ou até algumas centenas de seguidores, tá? E isso tem uma influência fundamental. Então, por exemplo, quando você pega no Twitter, por exemplo, se você propaga uma informação e essa informação chega até um hub, que é uma pessoa com milhões de seguidores, ela tem um impacto muito grande, né? Então ela consegue levar essa informação para muita gente rapidamente, e isso afeta todo o sistema, tá? Então essa simplificação de assumir que o sistema é homogêneo, ou seja, todo mundo tem mais ou menos o mesmo número de conexões, todo mundo é mais ou menos conectado, isso na verdade não existe no mundo real, né? Então por isso que a gente tem que tentar coletar dados, e os dados vão mostrar que precisa de uma modelagem mais detalhada, né? Inclusive, você citou a parte de sincronismo, né? É uma área muito interessante também dentro de sistemas dinâmicos, né, o Francisco? Sim. Tem uma conexão muito forte aí de redes complexas com sistemas dinâmicos, principalmente com redes que variam ao longo do tempo, não é isso? Exatamente. Quando você olha o nosso próprio cérebro, o que acontece? A gente vai ter, então, essa rede de neurônios, esses neurônios estão disparando. Então, por exemplo, quando eu faço um movimento com a minha mão, por exemplo, o que está acontecendo? Eu estou simplesmente, uma região motora do meu cérebro está disparando, todos os neurônios estão disparando juntos. Quando eles disparam, eles acessam uma sequência de nervos, e aí permite com que eu faça um movimento da minha mão, por exemplo, tá? Então, o que ocorre é um movimento síncrono. E aí, o problema que existe nesse movimento síncrono é que, se você tiver um movimento desordenado, ou seja, descontrolado, esse sincronismo ele passa a ocorrer de maneira
não desejável, certo? Acaba ocorrendo sem que eu queira. Isso leva à doença de Parkinson. Tá? Então, a doença de Parkinson ela acaba sendo uma sincronização da região motora de forma que você não tem controle. Tá? Então, acaba sendo um problema. Então, esse sincronismo, esse sistema dinâmico está totalmente ligado com sistemas complexos. Aí você tem, por exemplo, quando você tem as próprias células cardíacas, elas estão oscilando em sincronismo, de forma que permite com que o coração faça aquele movimento, né? E aí, se você tem uma modificação dessa sincronização, você pode ter um problema cardíaco. Então, está totalmente ligado, tanto é que a maioria dos sistemas complexos, eles estão numa região que a gente fala na borda do caos, né? Então, eles não são caóticos, mas eles também não são ordenados, tá? Então, quando você olha todos esses sistemas, ele vai ser um sistema que vai estar numa transição realmente. Então, ele não pode ser totalmente ordenado, porque ele acaba sendo previsível. Então, se você tem, por exemplo, um sistema imunológico, e ele é totalmente ordenado, totalmente periódico, se o comportamento é periódico, ele é muito previsível. Então, o que acontece? Ele não é eficiente para combater, por exemplo, um vírus ou uma bactéria. E se ele for caótico, ou seja, não tiver nenhum tipo de organização, aí ele fica imprevisível demais. Então, quer dizer, aí você não consegue, as células que estão relacionadas com o sistema imunológico, elas não conseguem atuar da maneira que deve, né? Então, quando a gente olha todos os sistemas complexos, desde o cérebro, até a internet mesmo, ela tá num sistema que a gente fala que está num ponto crítico, e esse ponto crítico, ele vai estar, então, entre um sistema que é totalmente caótico ou totalmente ordenado. Então, a gente sempre vive nessa borda do caos, né? E isso tem uma relação direta com sistemas dinâmicos, porque você consegue modelar esses sistemas usando, por exemplo, diversos tipos de equações não lineares, e aí você simula esses sistemas, e aí você tem sincronização, você tem a questão de comportamento coletivo, você vai ter, por exemplo, a robustez do sistema depende disso. Então tem várias características que vão depender dessa não linearidade, né? Inclusive, o Brasil é um país que é muito forte na área de sistemas dinâmicos, né? A gente tem a turma do INPA lá, até com o Exatamente. Arthur Dávila, né? Ganhou a medalha Fields. Isso, exatamente. Então, no Brasil, a parte de matemática do Brasil é muito boa, porque, na verdade, a matemática não depende de muito recurso tecnológico, né? Então, Isso. os matemáticos falam, né? Para fazer matemática, você precisa de lápis e papel, né? Não precisa mais que isso. Então, essas áreas mais básicas, o Brasil ele tem uma tradição muito grande. Essa sua área, a sua formação base, né, de física computacional que você fez na graduação, qual que foi a contribuição que você acha que ela permitiu para você seguir este caminho hoje, né? A fundamentação na graduação e na pós-graduação foi importante para você? Na verdade foi, eu tive muita sorte, porque na verdade, inicialmente, quando eu estava fazendo o cursinho, né, eu pensava em prestar computação. E aí, no final das contas, eu acabei decidindo por física computacional, porque eu gostava também de física, né. Isso foi bom por quê? Porque na verdade eu já comecei com duas áreas, né, então eu tive tanto a visão da física, que é toda a visão tradicional, né, que você aprende desde a parte de mecânica clássica, eletromagnetismo, chega até a mecânica quântica, mas eu também tive contato com a computação, que é o que a gente usa hoje, né, então eu programava, fazia simulações, e isso foi fundamental. Então, se eu tivesse ido só para a computação, por exemplo, isso talvez eu tivesse conseguido a formação depois, mas teria demorado mais, né? Então, porque essa parte matemática que a gente precisa, a computação acaba não dando, né? Ela acaba sendo mais voltada para implementação mesmo e parte de análise de software, engenharia de software principalmente, parte de implementação mesmo. E a parte da física, se fosse só física, seria mais voltada para a física tradicional, né? Então, aquela física que vai estudar mecânica quântica, vai estudar, por exemplo, a teoria da relatividade, e aí ela vai ser mais matemática e menos computacional. Então, a vantagem da física computacional é isso, ela vai dar tanto a formação em física, que é a parte matemática, teórica, quanto a parte computacional, que é extremamente importante para fazer simulações, né? E tem uma parte interessante que quando a gente olha a física, ela parece ser o que tem de mais difícil para resolver, né? E aí, quando a gente olha para um sistema complexo, acaba sendo mais difícil, né? Tem até um livro famoso como é que é o nome dele agora? Esqueci, do Gell-Mann, e que ganhou o Prêmio Nobel de Física, e ele escreveu um livro chamado O Quark e o Jaguar, né? Qual que é a diferença entre o quark e o jaguar? A diferença é a seguinte, embora o quark seja algo novo, que foi descoberto ali depois da década de 50 e ajuda a estudar a física fundamental, todos os quarks são iguais, certo? Então, todos os elétrons são iguais, todos os prótons são iguais, não vai existir um elétron com vontade própria, certo? E aí, quando você olha o jaguar, nenhum jaguar é igual ao outro.
certo? Todos são diferentes. Então, o que acontece? Isso acaba sendo muito mais difícil. Por quê? Porque se você modelar uma interação atômica, você vai ter uma equação só para todo mundo, porque todo mundo é igual. Agora, quando você olha para a nossa sociedade, as pessoas são muito diferentes, as pessoas têm vontade própria. E isso acaba sendo muito mais desafiador, né? E muito mais difícil. É por isso que a área de sistemas complexos ela precisa de um enfoque muito grande de computação e dados, porque a gente não consegue desenvolver, por exemplo, os modelos e fazer previsões se a gente não tiver esses dados que vão ajudar a explicar o comportamento humano, né? Então, por exemplo, se eu quero modelar uma epidemia numa sociedade, eu tenho que verificar qual é a probabilidade de uma pessoa colaborar ou não, certo? Por exemplo, quando começou a Covid, tinha a questão de máscara. Aí você tinha duas opções, ou você era egoísta ou você era altruísta. Se você fosse uma pessoa altruísta, você usava máscara, por quê? Porque, assim como eu posso estar infectado, eu posso pegar a infecção também, e isso pode levar a infecção para outras pessoas. Mas se você for egoísta, eu posso pensar assim, bom, se todo mundo está usando máscara, então eu não preciso usar máscara, né? Porque eu já estou protegido por essas pessoas. Só que se todo mundo pensa de maneira egoísta, ninguém usa máscara, e aí todo mundo acaba se dando mal. Mesmo conceito da vacina, né? A vacina, sim, ela tinha um efeito colateral. Aí eu poderia pensar assim, eu não vou me vacinar porque todo mundo vai se vacinar. Então por que eu vou me vacinar? Certo? E aí acaba complicando, né? E aí até teremos os jogos, né? Porque Exatamente. Porque você tem os tomadores de decisão, qual que é a decisão que vai beneficiar o conjunto, né? Exatamente. Ô, professor, uma questão aqui, são duas questões, na verdade, né? Na sua explicação inicial sobre sistemas complexos, você falou do conceito ali de emergência, né? De emergente. Se você puder explicar um pouquinho para a gente esse conceito, porque provavelmente tem algumas pessoas que vão nos assistir aqui que não conhecem o conceito. E o outro ponto é uma questão que o senhor trouxe aqui agora, que eu acho que é extremamente... É uma curiosidade quase filosófica sobre sistemas complexos, que é que até que ponto o senhor acha que é possível compreender o sistema complexo, ou a gente está condenado, de certa forma, apenas modelar as sombras, os limites, o reflexo dele? Na verdade, a primeira pergunta já é uma pergunta filosófica, né? A questão de emergência é algo que tem um estudo filosófico sobre isso e não é uma questão trivial. Porque é o seguinte, o que você fala quando tem emergência? Quando você fala que a soma das partes ele é menor que o todo. Então você tem, por exemplo, você tem um neurônio, você consegue explicar como o neurônio funciona. Ele vai receber um impulso elétrico através dos axônios, dos dendritos, e vai passar esse impulso para os axônios, certo? Na verdade, é o contrário, ele recebe os axônios e passa para o dendrito. E aí o que acontece? Ele recebe esse impulso através dos neurotransmissores, então você passa ali, por exemplo, um neurônio vai passar um neurotransmissor para o outro, passar, por exemplo, a dopamina, certo? Que é um neurotransmissor importante, e aí ele vai receber a partir de um certo valor de limiar de eletricidade, então alguns milielectronvolts, ele vai simplesmente disparar para outro neurônio. Tá? Então, o neurônio em si, ele não é complicado de você explicar. Então, em princípio, ele é simples até. Mas quando você coloca esses neurônios em contato, você vai ter uma interação entre eles, e essa interação entre eles é o que vai levar, então, ao comportamento emergente. Então, o comportamento emergente ele não consegue ser explicado através das partes individuais. Então, eu não consigo explicar, por exemplo, como é que funciona a minha memória só olhando para os neurônios. Eu preciso olhar para as conexões entre eles. Eu não consigo explicar, por exemplo, como que a economia funciona olhando para cada pessoa. Não posso olhar, por exemplo, um indivíduo e tentar explicar a economia. Certo? A gente sempre fala, né? Uma nota de $1 não consegue explicar uma epidemia, uma economia. Por quê? Porque a economia depende de muito mais coisa. Certo? Assim como uma gota de água não vai fazer com que você consiga entender como é que funciona um furacão. Certo? Então, o que acontece? Então, quando você coloca muitos elementos interagindo, esses elementos não são iguais, você tem esse fenômeno da emergência. Então, ele vai ocorrer onde? Ele vai ocorrer um ecossistema, se você olhar ao longo da evolução, desde lá de milhões de anos atrás, quando começaram, por exemplo, surgiu o homem, por exemplo, mas até antes, né? A vida surgiu em torno de 4 bilhões de anos atrás. Você tinha alguns elementos que começaram, e aí você tem os produtores, que vai ter os herbívoros, que vai ter os carnívoros, então você tem de níveis diferentes. E se você olha desde a época dos dinossauros, isso é muito interessante, porque se você olhar, naquela época você teria lá os herbívoros, certo? Você tinha lá, por exemplo, o Triceratops era um herbívoro, o Gigantossauro era outro herbívoro, e aí você tinha os carnívoros, por exemplo, como o Tiranossauro Rex,
certo? E aí aconteceu, houve aquela extinção grande, então teve uma grande extinção há 60 milhões de anos atrás, e aí os répteis ficaram menores, porque não tinha alimentação, e é que surgiram os mamíferos. Tá? E esses mamíferos, eles ocuparam os espaços dos répteis gigantes, né? E aí, se você olha hoje, o que você vai ter? Você vai ter de novo os herbívoros, então você tem lá os cervos, as vacas, vários animais são herbívoros, e aí você vai ter os carnívoros, os leões, os tigres, vários carnívoros. Então você vê que mantém o nível, certo? Então o sistema é altamente robusto. Então, embora você tenha as espécies individuais, essa emergência do comportamento, ou seja, das interações entre as espécies, ela vai ser um comportamento emergente. Então, por exemplo, quando você extingue uma espécie, outra espécie acaba ocupando ou o sistema acaba se adaptando. Tá? Então, por exemplo, no cérebro é muito fácil de ver isso. Né? Então, a pessoa, por exemplo, ela tem um AVC, ela acaba tendo uma área, por exemplo, que foi afetada e essa área acaba tendo morte de neurônios. E aí acontece, a pessoa faz a fisioterapia, ela acaba fazendo outras atividades, e isso faz com que outra região, ela acaba se adaptando para que você volte ao movimento, por exemplo. Então, às vezes, uma região você mexe a mão direita, e aí outra região vai ser responsável pelo movimento da mão direita. Então, isso é emergência. Você tem o quê? Você vai ter que, as interações entre os elementos, ela vai levar, então, a um comportamento que seria um comportamento inteligente. Né? Esse é o ponto. Então, acaba sendo um comportamento muito mais difícil de predizer a partir dos elementos. Isso é interessante porque tem muita área, por exemplo, você chegou a citar aí alguns fenômenos aí da sociologia, né, comportamento de comunidade, ser humano. Esta área de sistemas complexos, quando eu comecei a estudar, tem até o Barabás, eu não sei se ele foi o primeiro, né? O Barabás foi o primeiro das redes complexas, isso. Isso. Aí, o que é interessante, né? A gente vê que o pessoal da sociologia estuda, tem muito interesse como objeto de pesquisa, comportamento de sociedade, etc. Só que muitas vezes eles não têm esse ferramental, porque tem um ferramental muito forte aí de matemática, de grafos, né? E até redes neurais, né? Redes neurais baseadas em grafos, e técnicas de sistemas dinâmicos também, para que você possa modelar esses comportamentos sociais, e que muitas vezes o pessoal da sociologia pura, eles não têm acesso a isso. Então, a gente sempre bate na tecla da importância de uma equipe multidisciplinar. Eu até queria trazer isso para você, na sua experiência, nas pesquisas que você fez no laboratório, no seu laboratório, etc., esses comportamentos sociais, vocês já chegaram a trabalhar em conjunto, vocês da área exata tecnológicas, com o pessoal de humanas, e isso foi benéfico? Na verdade, é uma boa pergunta, Gibran. Na verdade, assim, aproveitando, respondendo a segunda pergunta do Davi que eu não respondi, isso, na verdade, o que vai acontecer é que para estudar um sistema complexo, a gente nunca vai realmente conseguir modelar totalmente o sistema. Então, a gente nunca vai conseguir resolver 100% dos problemas. Porque acontece o seguinte, vai envolver um conhecimento que não tem como você ficar preso numa área só. Então, por exemplo, eu quero estudar a sociologia, eu quero estudar, por exemplo, a cultura, certo? Como é que a cultura evolui? Para eu estudar cultura, eu vou ter que precisar todas as teorias de sociologia, certo? Você vai ter que voltar até estudar desde o Emílio Durkheim até os outros autores mais recentes. E aí você vai precisar também de dados, certo? Porque a sociologia e as ciências humanas, elas evoluíram, algumas áreas evoluíram, as principais, na verdade, né? Elas evoluíram através de teoria, mas elas não comprovavam as teorias através de dados. Tá? Então você tem muitas teorias que até hoje não são comprovadas. Tá? E aí acontece, com essa nova era de dados, então agora você tem dados, e você tem as teorias, e aí você precisa fazer o quê? Agora você precisa verificar essas teorias na prática. E para fazer essa verificação, não tem como você fazer olhando uma área só. Tá? Então, por exemplo, o sociólogo, ele não vai ter uma formação em aprendizagem de máquina. Tá? Assim como um físico não vai ter uma formação em teoria social. Então, por isso que a interação entre as áreas acaba sendo diferente. Então, por isso que a complexidade é interessante, porque ela, na verdade, ela traz de volta uma ideia que existia lá desde os filósofos gregos, né? Que desde, por exemplo, até chegar no Isaac Newton, você não estudava física, você não estudava matemática, você não estudava química, você estudava filosofia natural. Em filosofia natural você tem várias áreas integradas. Então você estuda todo o conhecimento. Tá? Esse era o objetivo. E aí o que aconteceu? Principalmente depois da Revolução Industrial, a ciência se especializou, porque você precisava de pessoas que fossem especialistas em uma dada coisa
especial. Então, por exemplo, eu quero estudar a proteína produzida no fígado do rato, certo? Então é uma coisa ultra específica. E aí acontece que a complexidade, a gente não tem esse interesse em focar numa coisa extremamente específica. Então o que a gente faz? A gente colabora. Então, por exemplo, eu tenho colaboração com o pessoal da USP de São Paulo, que coleta dados de ecossistemas. Então, uma equipe vai lá na natureza, observa como é que as espécies estão interagindo. Então, o cara entra na floresta, ele observa como é que, por exemplo, o morcego se alimenta de qual fruto. Aí ele coleta esses dados, aí com esses dados eles passam para a gente faz análise de grafos, faz análise estatística, faz toda a análise de aprendizagem de máquina, obtém um resultado e aí eles têm que ajudar a interpretar. Então, assim, é uma pesquisa que não dá para fazer. Claro, você pode fazer só numa área, mas você fica restrito. Então, por exemplo, eu quero estudar só grafos. Mas aí acaba não tendo um impacto realmente na sociedade, né? Então, essa colaboração, ela acaba sendo extremamente importante e ela acontece em vários níveis. Então, por exemplo, eu colaboro com o pessoal da medicina para estudar redes do cérebro, o pessoal da ecologia, trabalho com o pessoal do Banco Central do Brasil para estudar redes econômicas. Então, assim, essa interação acaba sendo fundamental. Isso é muito legal, porque até você fez um paralelo aí muito interessante, porque aqui a gente está tanto na área de pesquisa, na área acadêmica, quanto também no mercado, né? Porque a gente desenvolve tecnologia para o mercado. Sim. E o que a gente observa no mercado, grande parte das empresas, ou dos profissionais que não estão tendo contato mais com a universidade, né? Formaram, saíram da universidade e deixaram ela de lado, essa visão de colaboração, cooperação entre conhecimentos, não é nem entre pessoas, às vezes é entre conhecimentos mesmo. Você buscar saber o que os departamentos de sociologia estão pesquisando, o que o departamento de filosofia está pesquisando, até porque hoje, para quem não sabe, né, você deve ter muito contato aí, né, Francisco, até a área de filosofia da mente, a área de linguística, a área de psicologia cognitiva, comportamental, e hoje, ao mesmo tempo que está se especializando, como a gente falou de matemática aí, né, que tem talvez o único matemático que dominava matemática, o último talvez foi o Poincaré, né? Isso. E hoje não. Hoje o matemático ele não consegue dominar todas as áreas, só que ao mesmo tempo tem quase essa contradição. Ao mesmo tempo que você não domina toda a área do conhecimento de onde você pesquisa, essa necessidade de você conhecer o que outras áreas transversais à sua pesquisam é extremamente importante. Aí quando a gente vai ler esses artigos interessantes aí dentro da área de inteligencial, de neurociência, essas descobertas novas, inclusive recentemente, em menos de um mês, conseguiram criar um vírus, né, sintetizando um material genético, eles produziram material. Você vai ver o grupo de pesquisa, gente de diversas áreas. Sim. E aí, quando a gente fala de fazer esse paralelo, né, com a universidade e com as empresas buscam inovação. Vamos falar de empresa tradicional. Busca inovação, mas ao mesmo tempo não diversifica as áreas de conhecimento, né? E a universidade, pelo que eu tenho visto nos últimos tempos, a universidade está muito à frente disso. Apesar do time entre universidade e mercado, ele ser um pouco diferente. Você tem esse contato e tem essa percepção? Universidade, empresas, as empresas procuram, como que você enxerga isso dentro da universidade? Isso é algo que tem crescido, na verdade, é uma parte boa, mas eu acho que a gente precisa ainda de mais maturação. Então, por exemplo, uma coisa que eu noto muito nas empresas é que a maioria delas, na verdade, elas querem um resultado logo, né? Então, por exemplo, quando você pega um problema de uma empresa e fala que ele vai demorar 2, 3 anos para ser resolvido, porque vai envolver pesquisa, né? Aí as empresas, às vezes, não se animam muito, porque é um investimento que ela vai ter que vai demorar. Então, por exemplo, o que ela faz? Ela vai ter que pagar um aluno por 2, 3 anos, para lá, no final, ela ter um resultado que pode resolver aquele problema da empresa, né? Então, acaba sendo bastante desafiador. Mas o que tem acontecido muito hoje, também, aí acaba sendo uma solução alternativa, que é pessoas que trabalham em empresas voltarem para a universidade. Então, por exemplo, a gente tem hoje na USP um incentivo muito grande para resolver problemas da sociedade, né? Então, hoje, por exemplo, se você pega as principais agências de fomento hoje, por exemplo, a FAPESP, eles vão querer que você mande um projeto, mas esse projeto tem que ter uma aplicação. Então, se você tiver uma aplicação, ou seja, se esse projeto vai resultar em algum bem para a sociedade, ele tem uma chance maior de ser aceito, tá? E quando os alunos, eles vêm
voltam para a universidade, eles acabam trazendo problemas relacionados com o que eles estão trabalhando. Tá? Então, por exemplo, às vezes você pega um aluno de um banco que está com problema de análise de crédito, porque você tem um tipo de dado lá que ninguém nunca tratou, certo? Aí eles trazem esse problema, e aí é possível que os alunos trabalhem nesses problemas dentro da universidade. Tá? Então, assim, há 10 anos, por exemplo, quando eu olhava, a gente não tinha praticamente nada de colaboração com a empresa, a gente vê um crescimento bastante contínuo. Tá? Então, por exemplo, hoje, lá no Instituto de Ciências Matemáticas de Computação aqui de São Carlos, a gente tem o Centro de Matemática Aplicada à Indústria. E aí esse centro, qual que é o objetivo? É tentar resolver problemas industriais, das empresas. Tá? Então, por exemplo, todo ano a gente tem um workshop, e nesse workshop de mais ou menos uma semana, as empresas são convidadas, elas trazem um problema, e a gente faz uma espécie de hackathon. Né? Os alunos ficam trabalhando nesse problema durante uma semana, e depois eles apresentam a solução. Esse workshop ele já existe na Inglaterra há um certo tempo, e agora foi trazido para o Brasil. Então a gente já está, acho que, não sei, passou de 7 edições, talvez, uns 7 anos que a gente faz isso. E isso tem atraído bastante empresas que estão chegando mais, né? Então, por exemplo, a gente tem agora a empresa brasileira de inovação, que é a Embrapi, ela acaba ajudando também nessa interação. Então a gente tem uma Embrapi dentro também lá do ICMC. Então, assim, está aumentando, mas eu acho que ainda está um pouco longe do ideal por causa desse problema do tempo mesmo, né? Enquanto a pesquisa científica ela é mais lenta, né? Porque ela precisa ela vai trabalhar sempre na fronteira do conhecimento. Então, às vezes, a gente vai fazer coisas que não existem. Ninguém nunca pensou, nunca fez. E isso leva tempo, né? Até você validar tudo. Então, e as empresas, algumas estão começando a ver ter essa visão de pesquisa, mas eu acho que ainda precisava de mais interação, sabe? Acho que precisava de mais. E o lado bom também é que a gente vê que com essas tecnologias novas, principalmente as de IA, a gente vê que tem um enfoque mais voltado mesmo para aplicações, né? Então, há uma abertura maior dos docentes para trabalhar em problemas de pesquisa, problemas práticos, né? Então, acaba ajudando bastante. Professor, agora com a inteligência artificial é um assunto, né, que está quase na mesa de todo mundo de forma geral, né, se popularizando muito nos últimos anos. Isso tem despertado ou tem fomentado, de certa forma, o interesse pela área de sistemas complexos, sistemas dinâmicos? Como que o senhor tem observado isso? Se há uma mudança na forma com que a sociedade e as empresas também estão enxergando a importância da área? Na verdade, assim, as coisas às vezes demoram um pouco para chegar aqui no Brasil, né? Então, no exterior já existe um movimento, porque, na verdade, quando você observa os métodos tradicionais de inteligência artificial, tanto de aprendizagem de máquina ou mesmo de estatística, eles vão assumir que as suas observações são identicamente distribuídas e independentes. Tá? Então, esse é o que você precisa de mais básico na estatística para você fazer toda a matemática por trás. Só que quando você olha para o mundo real, não é bem assim, né? Então, por exemplo, você vai fazer um empréstimo para uma pessoa, certo? E aí você coleta dado lá de um bairro ou de uma cidade. Esse dado que você coletou, ele não é exatamente independente. Por quê? Porque ali vai ter pessoas da mesma família, vai ter pessoas que estão na mesma situação social, vai ter pessoas que trabalham na mesma empresa. Então tem uma certa dependência, tá? E essa dependência, ela não é incluída nos algoritmos tradicionais. Então uma limitação que a gente tem nesses algoritmos hoje é a questão de dependência dos dados. Então como é que você conecta essas observações? Então isso acaba sendo um problema que você só consegue resolver com sistemas complexos mesmo. Tá? Além do que, não se sabe ainda, tem pesquisa sendo feita, que quando você olha para o ChatGPT, por exemplo, que é o mais famoso, né, você olha para ele e você fica abismado com tanta coisa que ele consegue fazer, certo? E se você for ver o desenvolvimento dele, como é que ele foi implementado, muitas das coisas que ele faz, ele não foi projetado para fazer isso e aquilo acabou aparecendo, certo? Então, por exemplo, a parte de ele fazer um código em Python, ele não foi feito para isso, certo? Ele foi feito para gerar texto. E ele funciona. Por que ele funciona? Porque, no fundo, ele funciona porque aquilo é uma propriedade emergente. Tá? Então, o que aconteceu é que nessas redes neurais muito grandes, você tem uma emergência do aprendizado. Tá? Então, pessoal, ninguém sabe como isso acontece ainda. Ninguém ainda conseguiu entender. Mas está acontecendo, certo? E aí, o que acontece? Aí tem umas questões por trás que é o medo que o pessoal tem daquela superinteligência. Porque a superinteligência ela pode vir como comportamento emergente também. Então a gente não sabe o que vai acontecer. Tá? Então, assim, quando a gente olha essas tecnologias de IA novas, por trás dessas tecnologias está toda a parte de complexidade.
E a gente tem que estudar complexidade por conta disso. E aí, claro, está crescendo cada vez mais o interesse, porque as pessoas elas querem conhecer essas novas tecnologias e a gente sabe que é o futuro, né? Ninguém vai escapar mais. Hoje em dia, a gente não tem como evitar, certo? É mais ou menos que nem os estoicos falam, né? A gente é que nem um cachorro amarrado num carro. Ou você anda junto com o carro, ou você é arrastado, né? Não há o que fazer, né? Então, não tem como a gente escapar, e essas tecnologias chegaram para ficar. Acho que até aproveitando o gancho aqui, né, Mary, a gente tem no quadro final técnico dicas, né, mas eu acho que já fica aqui uma dica para o pessoal da área de inteligência artificial, né, que está iniciando os estudos, está procurando buscar aperfeiçoamento na área, não deixar de olhar para sistemas complexos, sistemas dinâmicos, porque é um caminho sem volta, né, é por aí que talvez está o próximo grande passo da IA, né, pode estar por aí também junto. Tem um ponto importante aí que é o seguinte também, o ponto importante seria a questão por trás disso tudo, daí você vai ter umas interações entre os elementos. E essa interação define uma relação de causalidade. Então, quando você tem esses modelos atuais, eles são baseados totalmente em correlação. Então, por exemplo, tem um caso típico que é o caso típico que ocorreu de poliomielite em 1940, na década de 40 nos Estados Unidos. O que aconteceu? Se você olhar a curva de poliomielite e a curva de consumo de sorvete, elas são totalmente correlacionadas. Dá praticamente 100%, 1%, dá totalmente 100% de correlação. Só que aconteceu. O que aconteceu é que o que estava influenciando era o calor, né? Porque acontece, as pessoas tinham calor, as pessoas iam para a praia, por exemplo, ou para alguns ambientes, se aglomeravam mais, e aquela aglomeração fazia com que o vírus fosse transmitido mais facilmente. Então, quer dizer, a relação de causalidade aí não estava no consumo de sorvete, mas estava na temperatura. Então, assim, esses modelos de IA que a gente tem hoje, eles não levam em conta causalidade, eles levam em conta correlações. E aí por isso que ocorrem essas alucinações, né? Porque eles não conseguem distinguir de onde veio uma certa ação, certo? Essa ação vai levar ao quê? E ele consegue, se fizer isso, isso vai levar ao quê? Ele não consegue fazer esse pensamento alternativo, né? Então, como a gente não tem isso hoje, então nossos modelos, eles vão chegar num limite que eles não vão conseguir além daquilo, sabe? É claro que resolve grande parte dos nossos problemas que a gente precisa. Só que essa inteligência que eles querem, que seria uma inteligência parecida com a humana, está longe por conta disso, porque eles não têm essa capacidade de inferência causal, né? Ao mesmo tempo, também está aí o grande quê, né, para se investigar, para se pesquisar, para se fomentar, né, na busca da inteligência artificial geral, né? Exatamente. Essa questão de incluir esse passo dentro dos modelos. Exatamente. O Francisco, tem outra coisa muito legal também, porque essas áreas são muito conectadas, mas ao mesmo tempo não são todos que percebem, né? E assim, vocês, né? Você e a sua equipe estão percebendo isso, porque quando a gente fala de sistemas complexos, indivíduos interagindo entre si, né? E essa emergência que é comportamento total, muitas vezes não pode ser explicado pelo comportamento individual, e você analisa a interação dos indivíduos. Quando a gente fala de computação evolucionária, né? Que é a parte de, né? Algoritmos genéticos, etc., e você põe aqueles indivíduos para evoluir. E eu não acho que você também trabalha com modelos biológicos, não trabalha? Eu não sei se vocês envolvem também modelagem matemática inspiradas em sistemas biológicos também. Eu não sei se é essa parte. Sim. Aí, só para finalizar o raciocínio aqui, é o seguinte: quando você pensa num sistema complexo evoluindo ao longo do tempo, né? Você deu o exemplo da pandemia, né? Então, ao mesmo tempo que evolui com o tempo, o comportamento de um indivíduo hoje, ele é diferente do comportamento daquele mesmo indivíduo daqui a um mês, porque ele estudou, ele aprendeu, ele viu que ele teve um parente que ficou doente, ele passou a acreditar naquela doença, etc., e passou a se proteger. Aí, quando a gente vai pensar na modelagem matemática, independente do fenômeno físico, mas a gente vai pensar na modelagem de sistemas complexos, a gente pode pegar esses indivíduos e fazer com que eles sofram mutações e evoluções para ver para onde que esse sistema complexo vai. Vocês têm pesquisa nessa área? Você tem alguma experiência nessa área? Na verdade, assim, tem. A gente tem, por exemplo, um modelo epidêmico que a gente desenvolveu, que é assim, a gente considera que, em vez de eu só ter a informação que a pessoa recebe, por exemplo, infectado ou não infectado, ela recebe, por exemplo, um vetor binário, e esse vetor, ele pode sofrer mutações, certo?
E quando você adquire a doença, aquele vetor ele é copiado no seu código genético, né? Então dá para você fazer esse tipo de coisa, e você pode fazer isso também com notícias, né? Então, quando você solta uma notícia numa rede social, um rumor, ele vai se modificando, né? Ele vai se modificando, e às vezes, em princípio, você bate o olho e você não se interessa. Mas depois de uma série de modificações que ele vai sofrendo, você acaba aceitando, né? Então, quer dizer, isso é bem mais complicado de modelar, porque acaba tendo uma variação temporal bastante grande em termos de parâmetros, né? Mas é algo que é possível fazer também, tá? Então, na verdade, esses sistemas que você olha hoje de aprendizado, isso é uma coisa também que deveria ser incluída, né? Porque, por exemplo, quando você olha o aprendizado humano, ele é evolutivo, né? Então, você vai aprendendo desde quando você é criança com a experiência que você tem no mundo afora. E não é só isso. Se você olhar, por exemplo, ao longo da evolução humana, o nosso cérebro demorou bilhões de anos para ser desenvolvido. Tá? Então, não é algo assim que a gente vai chegar e vai simplesmente botar no computador e vai fazer essa evolução ocorrer tão rapidamente, né? Então, é algo que a gente vai ter que pensar também para fazer com que esse sistema seja mais próximo da realidade, né? A própria característica das conexões naturais, né, dos neurônios naturais, ela é segmentada, ela não é tão uniforme como Não. as redes artificiais de hoje em dia, né? E mesmo as redes artificiais de hoje em dia, elas tendo algumas áreas especializadas, não é tão especializada como o nosso cérebro, né? Não, na verdade, assim, se a gente olhar como o cérebro humano aprende e como essas tecnologias de IA aprendem, é muito diferente, né? Tanto é que o pessoal fala assim que o nome está errado, né? Esse nome de inteligência artificial, muita gente critica porque, no fundo, não é uma inteligência igual à inteligência humana, né? Está muito longe de ser, porque é um sistema que ele acaba fazendo ajustes de otimização, né? Então, se a gente olha lá, basicamente, o que seria um aprendizado, o que seria o aprendizado de máquina? Seria você simplesmente otimizar uma função de custo, certo? Você vai minimizar aquela função, e para isso você vai fazer com que aquela rede se adapte, certo? Mas a gente sabe que não é assim que funciona o nosso cérebro. O nosso cérebro ele aprende por interação, né? Então seria um aprendizado por reforço, mas também é diferente do aprendizado de reforço que existe. Então, no fundo, o que a gente está fazendo é criando um outro tipo de inteligência que está muito diferente do nosso, porque o nosso é uma inteligência evolutiva, né? A gente vai evoluindo ao longo do tempo. E a nossa inteligência ela também se dá através de criação de novas conexões, né? Então, não é algo... Na verdade, é o seguinte, o problema todo é que a gente ainda não sabe definir o que é a nossa inteligência. Tá? A gente só conhece uma, né? Só conhece a gente, né? Exato. Não tem a comparação, né, para ver as diferenças, né? Não tem. Dentro dessa área de pesquisa sua, de sistemas complexos, vocês focam mais na modelagem do dado ou na parte do algoritmo, do modelo, né? Porque quando você falou de aprendizado de máquina causal, né, relações causais, você pode modelar o dado numa estrutura de grafo e jogar ele num modelo tradicional, ou você pode fazer as duas coisas, né? Modelar em estrutura de gráfico e criar novas técnicas causais, né? Novas técnicas de aprendizados causais. Qual que é o foco da área de vocês? Na verdade, o nosso foco, na verdade, é tentar resolver problemas do mundo real, né? Então, por exemplo, quando a gente pega dados de dengue, então você tem lá o número de casos, e aí o que a gente quer fazer? A gente quer fazer com que a gente consiga desenvolver uma maneira de melhorar essa previsão. Tá? Então, por exemplo, o que a gente faz? A gente faz é conectar dados. Então, em vez de eu usar simplesmente o número de casos que eu tenho, simplesmente de dengue, o que eu faço? Eu conecto dados de temperatura, dados de nível de chuva, eu tenho dados de cidades que são próximas, eu tenho dados relacionados com a questão social. Então, quando a gente conecta todos esses dados e conecta cidades também, a gente consegue previsões melhores. Tá? O mesmo ocorre, por exemplo, com relação a dados de cérebro. Por exemplo, a gente desenvolve métodos para diagnóstico de transtornos mentais e do desenvolvimento. Né? Aí como é que funciona? A gente vai ter dados que são dois tipos. Ou é ressonância magnética, que seria uma ressonância magnética funcional, a pessoa colocada no scanner, você fatia o cérebro e aí você vê as áreas que estão ativadas. E aí, de acordo com a ativação dessas áreas, você constrói uma rede e você vai usar essa rede para fazer o diagnóstico. E a outra opção é você colocar simplesmente uma espécie de capacete numa pessoa, tá? E aí esse capacete vai ter os eletrodos, esses eletrodos vai
vai ter uma série temporal mostrando atividade cerebral, ou seja, é simplesmente um pulso, um sinal elétrico, né? E aí a pergunta básica é como é que eu conecto essas séries temporais? Isso acaba sendo um grande problema, porque, no fundo, a gente não consegue, eu não sei, por exemplo, qual região está conectada fisicamente, mas eu sei como é que ela está conectada funcionalmente. E aí a gente vai usar a inferência causal para quê? Para simplesmente verificar se um sinal está causando o outro sinal. E aí, se a gente consegue achar essa relação de causalidade, a gente consegue ter um grafo, ou seja, são pontos que estão conectados, e aí você vai ter um grafo para pessoas que são saudáveis e pessoas que têm, por exemplo, esquizofrenia, pode ter autismo, mal de Alzheimer, Parkinson. E aí a gente vai fazer o quê? Com esses dois conjuntos de dados, a gente bota isso num algoritmo de aprendizado de máquina, vou ajustar, por exemplo, um classificador, e aí esse classificador vai me dizer quais são as probabilidades da pessoa ter Alzheimer ou esquizofrenia ou algum tipo de transtorno. E aí a gente consegue fazer um diagnóstico automático. Por quê? Porque, na verdade, quando você tem diabetes, você vai lá, você vai no laboratório, tira o sangue, verifica lá, se sua glicemia for maior que 100 miligramas por decilitro, você tem diabetes ou não. Tá? Então, você tem ou não. Agora, a questão de alguns transtornos, por exemplo, a pessoa tem depressão. Como é que você vai... Não tem exame que você vai fazer para falar que essa pessoa tem depressão. Então, a pessoa precisa fazer o quê? Ela vai num psiquiatra, um psicólogo, vai fazer uma entrevista, vai fazer uma anamnese, e aí você vai chegar ao diagnóstico. O nosso objetivo é fazer o quê? É botar a pessoa no aparelho, então eu boto lá um aparelho de eletrocefalograma, coleto o dado, e eu falo, ó, com 90% de probabilidade você está com depressão. Pronto. Tá? É esse o objetivo. E para isso, a gente tem que fazer essas conexões, e para isso a gente usa a inferência causal. A gente acaba não desenvolvendo novos métodos, a gente usa o que já existe. Inclusive, é uma área que está evoluindo bastante, né, Francisco? Está surgindo muita... Eu tenho acompanhado muitos estudos novos sobre a parte de inferência causal, que, inclusive, ela é pouco utilizada e a turma confunde, né? Eu até vejo, de vez em quando, você divulgando algumas coisas na área, né? Na verdade, ela evoluiu bastante nos últimos anos, só que agora ela deu uma estabilizada, porque a gente acaba parando um pouco na questão de... Porque, no fundo, ela volta a ser um problema de estatística. Então, quando você tem um conjunto de dados, o grande problema que você tem é você encontrar qual a distribuição que gerou aquele dado. Então, se você pega todo o problema de aprendizagem de máquina, todo o problema de IA, ele recai sobre esse problema. Então, se eu consigo achar qual é o modelo gerador do dado, aí fica fácil. Você simplesmente gera mais dados, e aí você consegue aprender com aqueles dados que você gerou. Tá? Então, por exemplo, eu vou lançar uma moeda. Se eu sei qual é a probabilidade de sair cara, é 0,3. Pronto, eu posso ir no computador, eu programo e gero 1 milhão de lançamentos, certo? Agora, se você não sabe, você tem que tentar inferir, né? E aí a inferência, ela depende da quantidade de dados, depende das dimensões que você tem, depende de questão se os dados são independentes ou não. Então depende de uma série de fatores que a gente ainda não sabe resolver. Então a gente ainda está engatinhando ainda para tentar resolver. E aí a inferência causal, fica presa nisso, né? Porque, na verdade, a inferência causal, ela tem como base a teoria da informação, né? E a teoria da informação, você vai ter que estimar probabilidades de várias variáveis, né? De vetores aleatórios, e aí acaba sendo realmente problemático por conta disso. Então, o problema que a gente tem hoje ainda recai na estatística. Não sei se o senhor vai concordar, mas quando a gente está trabalhando com a pesquisa, né, desenvolvimento ali, existe quase uma ansiedade pelo resultado, né? E isso, às vezes, trava um pouco esse desenvolvimento, que você precisa de um pouco mais de calma, mais cuidado, né? Para analisar as informações, ver as distribuições, os padrões. E como que o senhor tem enxergado essa... A gente vê uma pressão muito grande por produtividade em pesquisa, né? Eu trabalhei na academia, na pesquisa, e via isso como, às vezes, um dificultador mesmo para você conseguir avançar nos resultados, né? Tudo tem prazo, tudo tem uma questão muito curta ali. Como é que é lidar com o trabalho do senhor hoje e essas dificuldades causadas por essas pressões aí? Como é que está isso no dia a dia? Na verdade, assim, existe uma pressão, só que tem uma série de fatores que acabam influenciando sua produção, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte: toda a produção científica, ela vai envolver pessoas que estão trabalhando naquilo. Então, e quem que são essas pessoas que estão realmente fazendo as implementações? São os alunos, certo? Então, um fator fundamental é a gente tem que ter os alunos. Então, esses alunos, eles vão participar dos projetos, só que o orientador é aquele que vai dar a ideia para o projeto e vai direcionar o projeto.
Tá? Então, o orientador, geralmente, ele vai fazer a coordenação, né? Então, assim, existe essa pressão, mas essa pressão ela acaba sendo um problema, principalmente se você estiver em áreas que estão, de certa forma, pouco... não se tem muito mais o que fazer, certo? Então, por exemplo, se eu estiver numa área... Eu estudo, por exemplo, não sei, a teoria, por exemplo, da gravitação, certo? Que é uma coisa que já está praticamente resolvida. Você não vai conseguir fazer muita coisa nova, tá? Então você acaba ficando restrito. Só que se a gente olha para os problemas principais da humanidade, você tem 1 milhão de coisas para fazer. Então você, por exemplo, a gente tem a questão da fome, as questões climáticas, as questões de economia, como é que eu consigo prever uma crise econômica, eu tenho a questão de propagação de fake news. Então tem um monte de problemas hoje que são problemas do mundo real. E aí o que acontece? Se você está inteirado, se você sabe desses problemas e você sabe como tratar alguns deles, você acaba criando a sua equipe, que são os alunos, e aí você consegue, então, ter uma produção boa, certo? Mas não é uma coisa trivial. Na verdade, a produção científica ela vai depender muito da sua experiência, né? Então, por isso que eu acho que o mais importante para o pesquisador é formar bem os alunos. Por quê? Porque o aluno que se formar bem, ele acaba ingressando nesse meio, né? E ele consegue ser uma pessoa produtiva também. Mas o problema todo da produção é que acaba produzindo artigos que são irrelevantes, né? Então esse é um grande problema que a gente tem hoje, né? Então eu acho que hoje a gente está chegando num ponto que eu acho que a qualidade ela vai prevalecer, porque principalmente com as ferramentas de IA, você consegue hoje fazer muito facilmente trabalhos acadêmicos, né? Então você consegue, por exemplo, gerar um artigo de revisão simplesmente usando ferramentas de IA, certo? Mas não é esse o objetivo, né? Acho que o objetivo da ciência é avançar o conhecimento, e para avançar o conhecimento tem que fazer coisas com qualidade, né? Então, só o número, eu acho que a gente está chegando num ponto que não vai ter como mais você olhar para um pesquisador e falar, poxa, esse cara é bom só porque ele publica 50 artigos por ano. Isso não vai ser mais algo importante. O padrão vai acabar mudando, né? E a área que o Vai senhor mudar. trabalha aí, pesquisa, a demanda só cresce, né? Porque a complexidade das interações, de tudo, Tudo o quanto cresce. que a gente vai entendendo mais, né? Vai entender que é mais complexo ainda, ou, enfim, vai ficando mais claro que a simplificação se torna um problema, né? De forma geral. Então, é bem interessante isso e acredito que fica aí uma mensagem para o pessoal, né? Se procurar entender mais esse campo, pela aplicação que ele tem em grandes problemas, né? Igual o senhor colocou aqui, problemas relevantes da humanidade, né? Que a gente precisa resolver e cada dia mais vão bater na nossa porta procurando melhores respostas, né? Exatamente. Exatamente. Professor, Sim. o senhor que tem uma longa atuação, né, nessa modelagem estatística e no ensino de ciência de dados, você acredita que essa coleta massiva de dados tornou esse mundo, o nosso mundo, né, mais previsível ou apenas mais complexo? Boa pergunta, Miriam, boa pergunta. Na verdade, assim, quando você tem muito dado, você tem uma parte boa e a parte ruim, certo? A parte boa é que você consegue fazer previsões melhores, isso é fato, certo? Então a gente consegue ajustar melhores os algoritmos. Só que o problema todo é que você pode ter correlações espúrias. Então você começa a ver correlações que não existem, né? Então você consegue ver padrões onde não tem padrões, tá? Então acaba sendo um problema esse. É por isso que acaba tendo esses problemas de alucinações que a gente vê nesses algoritmos. Mas é assim, eu acho que a coleta de dados, o principal, na verdade, não é só a gente fazer predições, mas a gente tentar entender melhor o que está acontecendo no mundo, né? Então, por exemplo, quando eu olho o aquecimento global, a gente sabe que está ocorrendo esse aquecimento e ele vai ter implicações futuras. Mas é importante a gente saber por que está acontecendo, o que levou a isso, e o que a gente pode fazer para mudar. Esse é o ponto importante. Então, eu acho que só prever é importante, mas não é o mais importante. Acho que hoje a gente chegou a um ponto que o mais importante é entender. Então, por exemplo, a pessoa tem um problema cardíaco, mas por quê? O que levou a você ter aquele problema cardíaco? O que pode ser feito para evitar? Então, acho que a gente está chegando a um ponto em que o mais importante vai ser a gente tentar entender. E os dados vão permitir isso. A gente tem esperança que, com mais dados, a gente vai entender cada vez mais. Um caso típico, por exemplo, é as epidemias. Se a gente tivesse dados de movimentação das pessoas, de contatos em tempo real, você consegue fazer um controle rápido. Por quê? Eu estou controlando aqui no meu computador. Aí eu sei que uma pessoa lá em Salvador está doente, teve febre e ela está com Covid. Rapidamente você rastreia os contatos daquela pessoa em 48 horas
você vacina aquelas pessoas e você consegue controlar. Só que tem um problema. Para fazer isso, você vai ter que saber onde as pessoas estavam a cada momento. Então a privacidade acabou, certo? Então a pergunta básica é, você vai abrir mão de privacidade para ter um controle maior das doenças? Não sei se a nossa sociedade está preparada para isso ainda. Isso volta, né, professor, a um ponto fundamental todo pesquisador, né? Saber fazer boas perguntas, né? É a partir daí que a gente consegue entender e compreender, né? Que é isso que o senhor levantou, né? Levantou. Não é simplesmente modelar e entender por quê, da onde que veio, para onde que aquilo vai levar, né? Quais são as implicações. Então, o fazer boas perguntas, pensar criticamente, né? Ainda é uma capacidade nossa que nos diferencia e que realmente torna um aluno um bom pesquisador, né? De forma geral. Exatamente, por isso que eu acho que as nossas universidades elas falham, principalmente as de exatas, no ensino de filosofia, né? Por quê? Porque a filosofia ela não vai te dar resposta, mas ela vai te ajudar a pensar, ou seja, a fazer perguntas. E aí a gente tem uma falha muito grande, porque na verdade o jeito que a gente aprende nas universidades, principalmente naquelas mais técnicas como engenharia, computação, você acaba sendo uma pessoa que aprende muito bem as técnicas, você está muito preparado para resolver problemas que já existem, certo? Então, eu vou, por exemplo, programar um software, eu vou fazer um software para uma empresa, eu vou fazer muito isso. Mas você acaba não pensando muito quais são as implicações daquilo. Então, por exemplo, eu vou trabalhar num software, mas esse software, será que ele tem questões éticas envolvidas? Será que esse software ele vai ser um software que vai ajudar realmente a humanidade? Será que eu não vou trabalhar num problema que vai, por exemplo, ajudar com que as pessoas fiquem mais viciadas em jogos? Então, esse é o ponto. Então, essas questões a gente acaba não pensando, né? Por quê? Porque a gente acaba não sendo treinado. Então, por isso que é importante o ensino, principalmente de filosofia ou mesmo de outras implicações éticas, para que os alunos comecem a pensar, né? Então, pensar sobre os problemas é importante. E, além disso, é importante as pessoas manterem a curiosidade, né? Então, o ensino nosso, principalmente nas escolas, é um ensino que vem lá do século XIX, né? Pós-Revolução Industrial. Então, é um ensino que você entra no... Por isso que na escola você entra às 7 e sai meio-dia. Por quê? Porque na fábrica você entrava às 7, meio-dia você parava para comer e depois você continuava, né? Então, quer dizer, é um ensino assim que é voltado para você se preparar para você ir para a empresa, para você trabalhar numa fábrica. E esse ensino, ele não ajuda as pessoas a pensarem, né? Por quê? Porque você vai lá, você copia o que o professor está dando e você reproduz o que o professor ensinou, certo? E o ideal seria um ensino como? Seria um ensino que você passa um problema e as pessoas resolvem o problema. E aí, com isso, resolvendo o problema, as pessoas acabam sendo mais criativas, né? Então, quando você tem a chance de pensar sobre o problema, você acaba, às vezes, achando uma solução que ninguém pensou antes. E isso é que é criatividade, né? Agora, você chega lá e mostrar o problema, e mostrar como é que resolve, e ensinar que há só uma maneira de resolver, isso acaba atrapalhando, né? Então, esse é um defeito que a gente tem no nosso sistema de ensino hoje, que precisa ser resolvido, e esperamos que evolua com o tempo, né? Uma curiosidade, o Francisco, a gente tem tido nos últimos anos uma enxurrada de dados na astrofísica, né, como o James Webb. Vocês chegaram a fazer alguns trabalhos com os dados do James Webb, não? Não, com astronomia a gente não chegou a trabalhar ainda. Porque o que ele está descobrindo, né, até respondendo algumas perguntas importantes, comprovando algumas coisas na física, numa brincadeira, e como ele trata né, tratar do universo, está tratando também de interação entre os astros e tudo, pode ser que tenha muita aplicação também dentro da área de sistemas dinâmicos, redes complexas, né? Pode ser que sim, porque na verdade tudo isso envolve interações, né? Mas James Webb é um caso interessante, né? Então, é um caso interessante porque no fundo é um investimento que não vai trazer retornos logo, né? Certo? Então, mas ele foi feito para tentar explicar, ou seja, é um investimento alto, mas que ele visa a curiosidade humana, né? Isso é uma parte importante, né? Então é importante a gente ver que nem toda a pesquisa ela vai ter retorno logo, mas ela vai ajudar pelo menos a gente entender de onde a gente veio, né? E como que as coisas evoluíram, né? Mas mesmo que não traga retorno em termos de resultado, muitas técnicas novas que podem ser desenvolvidas para estudar, né? Usar, por exemplo, aquele buraco negro que eles simularam naquele filme, as técnicas computacionais de processamento ali que foram desenvolvidas, elas são úteis, né? Não, exatamente. É que nem quando o homem foi para a Lua, né? Na prática a gente não trouxe nada de novo, né? Mas se você olhar o número de invenções que foram feitas para o homem poder ir para a Lua, são enormes, né?
Uhum. Vocês até começaram a comentar um pouco da questão da IA atualmente se basear fortemente em modelos estatísticos e correlacionais. E aí, até aproveitando no nosso último episódio, o professor Francisco, a gente falou um pouco sobre a AGI, e aí eu vou trazer duas perguntas. Podemos considerar, na sua opinião, e até Gibran, Davi, fiquem à vontade para complementar também, considerar as redes neurais artificiais como sistemas complexos e até saber a sua opinião, assim, o que a IA ainda precisa aprender com a natureza para se aproximar dessa chamada inteligência geral. Pode ser, acho que essas IAs, no fundo, elas são sistemas complexos porque a gente vê emergir o aprendizado, tá? Esse aprendizado, ele emerge, a gente não sabe exatamente como que ocorre isso, tanto é que se você olha o ChatGPT, ele foi feito, simplesmente, ele simplesmente prediz a próxima palavra, certo? Mas a gente consegue fazer muitas coisas com ele, então você consegue fazer desde poesia até mesmo um código em Python. Mas assim mesmo, ele não tem ainda a capacidade de fazer um raciocínio causal, né? Então, por exemplo, vamos supor, tá, eu vou selecionar entre comer uma maçã ou comer, sei lá, uma manga. Bom, mas se eu comer a maçã, o que vai acontecer? Eu vou ganhar essas vitaminas. Se eu comer a manga, eu vou ganhar essas vitaminas. Bom, mas eu estou com um problema de estômago, qual que é melhor? Então, quer dizer, aí você faz as questões de o que aconteceria se, né? Você faz essas conjecturas. E esses algoritmos, eles não têm capacidade de fazer isso. Então, e por isso que está muito longe ainda a gente chegar nessa inteligência geral, porque ela vai precisar fazer isso, porque é o que a gente faz a todo momento. Então, por exemplo, quando eu vou sair de casa, vou chover. Pô, mas se chover, será que vai ter tempo de eu chegar no meu trabalho? E se chegar, vou levar um guarda-chuva. Puxa, mas aí eu vou ter que levar uma coisa a mais. Aí se eu for de bicicleta, eu vou de carro. Então, quer dizer, são questões que a gente faz, que a gente fica tentando fazer predições para cada decisão que a gente toma. E elas não conseguem fazer isso, elas conseguem fazer essas previsões, mas elas são baseadas muito em correlações, né? Então, ainda falta esse raciocínio causal, e além do que, tem um detalhe também que elas são modelos muito simplificados do cérebro, né? Então, o nosso cérebro é muito mais complexo do que uma rede neural. Esses modelos, uma coisa que acabou impressionando nesses modelos de larga escala, né, GPT, etc., é que a capacidade absurda de fazer, entre aspas, raciocínio do contexto, né? Então, tanto o que interpreta imagem, quanto esse de texto. Eu falo o seguinte: quando você faz uma pergunta para... Você dá algumas opções para você tomar a decisão. Então, você fala o seguinte: a gente até fez uns testes, que a gente coloca alguns dados ali de uma empresa, e uns dados financeiros, algumas coisas ali, e aí depois a gente fala assim, consegui 500 mil reais de herança, né? Você fala depois, consegui 500 mil reais em herança, e estou querendo gastar esse dinheiro todo para comprar mais matéria-prima para a minha empresa. Só matéria-prima, né? O que você acha disso? Aí, como ele tem essas informações ali de quanto está sendo o faturamento, quanto está sendo a venda, quanto está sendo o custo de funcionário, ele consegue fazer uma avaliação de contexto muito interessante, falando, olha, eu acho que não é uma boa ideia, porque seu caixa está baixo, se você comprar matéria-prima, você vai ter muito capital de giro armazenado, e depois você vai ficar no vermelho, vai ficar endividado. Eu sugiro você seguir esse caminho. Então, essas decisões que a gente teria que modelar, antes a gente teria que modelar uma coisa para cada, e a gente nem saberia qual que é a pergunta, o que a gente ia modelar, porque a pergunta nem tinha sido feita ainda, quando a gente vai fazer essas modelagens com aprendizado de máquina clássico, a gente faz uma modelagem um pouco mais especializada, que a gente precisa ter a pergunta, ter os dados para fazer a modelagem, você vai ter um retorno ali. Esses modelos de linguagem, eles têm permitido esse raciocínio um pouco mais generalizado, e agora uma coisa que é uma coisa que eu acredito que vai potencializar isso também, são os estudos que eles estão fazendo para economizar energia, construindo modelos mais capazes, com consumo menor, e que são aqueles modelos de linguagem de pequena escala, porém, colocando 100, 200, 500, 1.000, 1 milhão no mesmo computador, no mesmo sistema de computação, interagindo entre si, né? Que aí você começa a ter emergência
né, de modelos, emergências de sistemas complexos, só que dentro de cada indivíduo desse sistema complexo tem um modelo um pouquinho complexo ali, e se você souber modelar aquelas interfaces de comunicação entre aqueles modelos e as conexões, deve dar para fazer algumas brincadeiras bem interessantes em cima disso. O que você acha, Francisco? Não, com certeza, né? Porque aí você vai... É aquela coisa que seria a sabedoria das multidões, né? Então, se você tem vários agentes que eles estão interagindo e eles estão tentando resolver o problema, tendo divisões diferentes, isso pode ser que funcione. Quando você pega... Na verdade, isso aí já existe, de certa forma, muito simplificada numa floresta aleatória, né? Quando você tem uma floresta aleatória, você gera várias árvores de decisão, e essas árvores, elas têm uma tendência a ver diferentes detalhes de um certo problema e tenta chegar no consenso, né? Então, esses modelos devem ser algo bem parecido, mas eu acho que uma coisa fundamental é colocar também a interação com o ambiente, né? Então, colocar algumas interações com o ambiente, porque não é só a interação entre eles que importa, né? E essa questão de você tentar fazer uma inferência sobre o que poderia ser, né? Isso é extremamente importante, né? Inclusive, a robótica, né? A robótica, ela contribui muito com isso, né? Porque quando você pensa num sistema completo, que interage com o ambiente, e além disso tem os algoritmos rodando por dentro, então tem os modelos, e tem os algoritmos, tem os sensores interagindo com o mundo, que é a parte da robótica, e aí acaba que, talvez com a integração desses sistemas, com a chegada dos robôs, se popularizar os robôs também, essas pesquisas, elas podem avançar também, de certa forma, até um pouco mais integrada, né? Exatamente. Na verdade, o que vai acontecer, o que eu acredito, é que esses modelos de IA, eles vão ajudar a gente a entender melhor a IA e a aperfeiçoar a própria IA. Eu acho que isso vai acabar ajudando. Exatamente. Professor, eu estava até conversando com um amigo que é aluno atualmente do mestrado de Ciências da Computação aí na USP em São Carlos, e ele comentou que você estava escrevendo um livro, ele já foi lançado, você pode comentar um pouquinho com a gente? Está quase. Na verdade, eu estou terminando um livro de probabilidade estatística, está quase, está na última revisão, mas eu acho que deve sair em novembro. Aí eu devo anunciar no LinkedIn, pelo menos. Em breve estará, então, aqui no nosso Tecnodicas. E aí a gente gosta de fazer um exercício de futurologia, às vezes a gente brinca nos nossos episódios, e se, na sua visão, né, quais são as grandes fronteiras científicas dos próximos anos? O que você espera que pode vir por aí? Boa pergunta. Eu acho que, na verdade, para a gente ter um avanço que a gente gostaria, na verdade, a gente vai ter que desenvolver novas formas de energia. Isso seria a parte fundamental. Porque, por exemplo, quando você olha as plantas, elas fazem fotossíntese e aquilo é altamente eficaz, certo? Ela consegue, com pouca energia do sol, ela consegue gerar muita energia, armazenar principalmente muita energia, né? Se a gente conseguir uma forma de energia que seja altamente eficiente, o que você tem? Aí você pode rodar esses modelos de linguagem sem limites, certo? E eles rodando sem limites, eles acabam permitindo que a gente consiga aperfeiçoar mais esses modelos ainda. Então, com isso, a gente vai ter sistemas autônomos que vão ser muito mais eficazes, né? Eu acho que a gente está próximo disso. Eu acho que com a computação quântica que está chegando, com novos materiais que permitem que você tenha, por exemplo, supercondutores. Então, com isso, a gente vai conseguir formas mais eficientes. E aí, por exemplo, eu quero construir um prédio. Você não vai precisar mais de seres humanos, né? Se você tem um sistema altamente eficaz, você cria robôs, e esses robôs vão fazer os prédios assim rapidamente, com a inteligência que tem, e isso vai gerar, na verdade, uma nova sociedade, né? Então a gente tem que ir preparado para isso, porque que nem o pessoal da OpenAI disse, né? A gente vai precisar de um novo contrato social, né? Porque, no fundo, muitos empregos vão ser substituídos, mas o ser humano é extremamente adaptável, né? Então, quando alguns vão ser substituídos, outros vão ser criados, né? Então, a gente vai conseguir conviver com essa inteligência. Mas eu não acho que está longe ainda a gente conseguir uma inteligência que seja igual à nossa, mas eu acho que a gente vai aprender a conviver bastante com o que existe e com o que virá a existir, né? Então, a gente tem que ver essas inteligências como sendo um ajudante do que propriamente alguém que está no comando, né? Então, eu acho que vai ajudar bastante a gente a evoluir, e eu acho que, na verdade, é isso. Então, eu acho que o grande desafio está na questão de energia,
na questão de novos modelos, que vão ter que ser cada vez mais aperfeiçoados, e isso vai permitir com que a gente consiga explorar outros meios. Então, por exemplo, na medicina, um grande desafio é você conseguir entender maneiras de você curar o câncer, por exemplo, certo? Ou ainda, epidemia, se a gente conseguir prever como é que um vírus vai sofrer uma mutação, a gente pode estar na frente, né? Então, antes dele sofrer a mutação, a gente já pode estar com a vacina pronta. Então, quer dizer, então a gente vai evoluir dessa forma, mas para isso a gente tem algumas barreiras ainda a serem removidas, né? Acredito que tanto o Gibran quanto o Davi continuaríamos aqui por horas conversando e fazendo perguntas para o senhor, mas antes da gente terminar o nosso episódio de hoje, a gente tem aqui um momento que chama Tecnodicas, que a gente convida a quem está participando aqui a dividir alguma sugestão de leitura, algum vídeo, alguma técnica, algo que venha complementar ainda mais esse bate-papo que, inclusive, hoje já está tão rico. Não, perfeito. Ó, um livro que eu gosto, é um livro que tem em português, chama Emergência, é do Steve Johnson. Esse livro é um livro um pouco antigo até, mas é um livro bom, que dá para entender essa questão de emergência. E vídeos, eu acho que vale a pena. Tem um canal chamado Veritasium, não sei se vocês conhecem. Isso. Veritasium tem até um Veritasium em português agora, e lá tem alguns vídeos. Tem um vídeo sobre sincronização, tem um vídeo sobre redes, que são as redes complexas, tem um vídeo sobre teoria dos jogos. Esses vídeos são altamente interessantes porque eles são muito ilustrativos, né? Eles trazem bastante, assim, uma explicação muito didática, né? Então vale a pena, eu acho que esse material é extremamente interessante para a gente entender mais essa complexidade. Ô, Francisco, você também tem um canal no YouTube, não tem? Tem. Tem umas aulas, né? Tem uma boa indicação, é segui-lo no LinkedIn, no seu canal do YouTube, acho que é uma indicação muito válida. Quem quiser, é YouTube/Francisco Rodrigues, tudo junto, né? E aí lá tem aulas sobre... basicamente são aulas de estatística, de processos estocásticos, redes complexas. Então, quem quiser, tem bastante material lá. Muito bom. De qualidade, é isso aí. Hoje tá fácil, né? Você achar fontes para aprender, né? Exatamente. Essa é a parte boa, né? Então, por exemplo, quando eu fiz faculdade, para conseguir um material, a gente só baseava em livro e a hora era difícil. Hoje não. Hoje você consegue aprender rapidamente. E o legal é que você pode verificar diferentes tipos de didática, né? Aquela que mais adequa ao que você gosta, né? Essa parte é muito boa. Aí, Mary, aproveitando aqui a presença do professor Francisco com a gente nesse episódio, eu acho que vale a pena a gente, como uma tecnodica, colocar para os profissionais, né, que estão trabalhando com inteligência artificial, desenvolvimento e tudo mais, que não se afastem das universidades do centro de pesquisa, né? Então, o professor Francisco aqui trouxe a visão dele, né, com o que ele está trabalhando, os desafios, explicou para a gente coisas bem interessantes aqui. E fica muito claro que, se a gente quiser evoluir, a gente não pode deixar de evoluir enquanto profissional também. E a melhor maneira é essa de se aproximar do ensino formal, se aproximar das universidades, ver que os centros de pesquisa estão fazendo, os trabalhos do professor Francisco e de outros pesquisadores. Acho que é extremamente importante, porque é bom, né, professor, a gente falar um pouco sobre isso, porque há uma campanha, de certa forma, geral, né, na mídia aí, de meio que tirar a importância disso para focar em outras coisas. Não. Se a gente quer evoluir, se a gente quer realmente entregar algo de valor para a sociedade, resolver problemas de grande valia, é através da pesquisa, é através do estudo formal e da aproximação com a academia, né? Exatamente. Na verdade, hoje a gente tem um problema que, embora a gente tenha muitas opções, o problema é também o excesso de opções, né? Então, se você olhar, você tem um leque muito grande. Então, por isso que acaba ajudando muito o pessoal da academia, porque eles têm, como eles têm experiência, eles conseguem separar o que realmente é bom, né? Então, por exemplo, se você olha cursos de ciência de dados, você tem milhares aí disponível, mas aí, como a gente tem mais experiência, a gente pode falar, esse é bom, esse livro é bom, esse não é. Então, a gente consegue separar melhor aquilo que vai fazer com que você não perca tempo, né? Então, se você sair por sua conta procurando, você acaba demorando mais, né? Então, por isso que a interação com a universidade é bom, e hoje a universidade também está muito interessada em fornecer cursos, né? Então, você entra nas páginas aí das universidades, você vai encontrar bastante vídeos, bastante material, vai ter cursos que a gente oferece também. Então, é muito importante manter, porque é o que eu sempre falo com meus alunos, né? Estatística, ciência de dados e IA são cursos que a gente nunca termina, né? Por quê? Porque quando você terminou, já vai ter 1 milhão de coisas na frente, né? Então, a gente nunca termina. Então, tem que continuar estudando. Então, não há outra saída. Claro, você pode parar onde você está e fazer o que você quer, mas aí você nunca vai estar atualizado, né? Esse é o ponto. Então, quem gosta realmente dessas áreas, eu acho que tem que investir e tem que continuar aprendendo.
Excelente, pessoal. Mais uma vez, professor Francisco, foi um prazer recebê-lo aqui no TecnoCast. As portas estarão sempre abertas para vocês. Esperamos recebê-lo mais vezes. Assim que a tecnologia, as inovações vão acontecendo, a gente traz você de novo para a gente continuar debatendo. Então, muito obrigada também, Davi e Gibran, por mais esse bate-papo. Obrigado, muito obrigado pelo convite, muito bom. Obrigado, professor. Obrigado. Este foi mais um episódio do TecnoCast. Continue nos acompanhando e veja as discussões que promovemos relacionadas às ciências, inteligência e tecnologia. E até o próximo encontro da fronteira entre o humano e o artificial. Tchau, tchau.